Todo mundo seja bem-vindo, então. Obrigado por todo mundo que pode entrar. Eu sei que é corrido para a maioria das pessoas esse horário aqui, tá todo mundo meio cansado já, né? Eu incluso. E essa é uma das parashotas, para quem leu, né? Que é um pouquinho difícil da gente... Ela é difícil de ler, assim, ela não é muito fácil de ler, é uma série de medidas, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, isso aqui vai assim, isso aqui vai assado, né? São todos os ditames do que deve ser feito dentro do Mishkan, né? Como que a gente faz para montar o Mishkan, a menorá, tem uma série de coisas, né? A Arca da Aliança, todas essas coisas, né? Então não é para achar muito... É muito difícil prestar atenção, vamos dizer assim, porque é muita coisa, uma repetição, repete várias coisas e tudo mais. E isso normalmente me chama atenção. Só que teve uma repetição específica da qual eu queria falar, né? E para isso eu queria falar um pouquinho de Shabbat, né? A gente sempre fala, Shabbat. E existe um processo para as pessoas que tentam ser Shomer Shabbat, né? Que você vai entrando no esquema do Shabbat, né? Vamos dizer assim, você vai ficando... Aos poucos você vai entrando no Shabbat de fato e tudo mais, você para e fala assim, ok, agora o Shabbat está começando, né? E uma das coisas que facilita para mim, no caso, é justamente a música que a gente canta logo no começo das nossas rezas aqui na Sinagoga de Brasília, né? Aqui na CIB, que é o Yedid Nefesh. Yedid Nefesh é uma música de autoria do Rabbi Elazar Ben Moshe Azkiri, né? Que é o famoso Sefer Haredim. E ele é um cara muito ligado a isso, ele era poeta, ele era um cara diferente nesse sentido, né? E aí eu coloquei, assim, é uma tradução, né? Obviamente perde-se alguma coisa na minha tradução aí, mas eu coloquei no número 1 o primeiro poema que ele fez, e logo depois tem um poema do Rav Hutner, do Rav Isaac Hutner, que é uma espécie de uma homenagem, né? É inspirado, a gente vai ver que é inspirado no primeiro, né? Então o primeiro poema do Sefer Haredim diz o seguinte: construirei um santuário de esplendor dentro do meu coração e ali levarei uma oferta para ele, para Hashem no caso, da minha alma, que é única. Beleza? Aí o poema inspirado nesse, que foi escrito pelo Rav Isaac Hutner, diz o seguinte: construirei um santuário do esplendor da sua honra no meu coração e ali haverá um altar para a sua glória. Levarei para mim como luz eterna a Ner Tamid, né? Aquela luz que a gente deixa na frente do Aron HaKodesh, que fica ligado o tempo inteiro, né? O fogo da Akedah, o mesmo fogo que teria sido usado no sacrifício de Yitzhak. E meu sacrifício será minha alma, que é única. A questão aqui, esses dois poemas são bem bonitos, principalmente os originais, na minha tradução, como eu falei, perde um pouco. A questão aqui é um conceito que eu tenho quase certeza que a maioria aqui já ouviu falar, tá? Desse conceito, que é o conceito de que existem dois Mishkanim, existem dois Mishkan, que é um interno e um externo, né? E essas poesias, a Parashá fala da parte do Mishkan externo, né? E essas poesias estão falando dessa construção desse Mishkan interno, né? E eu queria, a partir dessa ideia, explorar 3 proposições, tá? A primeira seria, de onde que vem isso? De onde que vem essa ideia do Mishkan interno, né? Do Mishkan no seu coração, que, né, eles estão citando aqui nesses 2 primeiros pontos, né? Qual é a fonte que a gente acaba usando para afirmar que uma coisa como um santuário interno existe? Tá? Essa é a primeira pergunta. Qual é a segunda? A segunda é, o que quer dizer ter um santuário interno? Né? O que é ter um Mishkan dentro de nós? Né? E a terceira seria, o que a gente faz para construir essa coisa? Né? Porque a gente não sabe exatamente o que é. E como que a gente implementa as ideias que estão apresentadas aqui pelos dois poemas, certo? E aí a gente já parte para a Parashá da semana, que lá no comecinho fala que, não exatamente no 9º passuquinho da Parashá, diz o seguinte, no número 3. E conforme tudo que eu te mostrar como modelo para o Mishkan, e como modelo para todos os seus objetos, exatamente assim fareis. Essa expressão verentasu, que é o e você vai fazer desse jeito, que é assim que termina, exatamente assim fareis, é uma repetição estranha, né? Como eu falei, tem uma série de repetições nessa Parashá, e essa é uma das mais esquisitas, né? Parece essa, tudo bem, a gente já entendeu, a gente tem que fazer assim, por que você tem que dizer isso no final também, tá?
A partir disso, a Gemara em Sanedrin 16b, ela se sente obrigada a explicar essa expressão. O que é que diz no 4 aí? Rav Shimi Bar Hia diz, o verso diz, conforme tudo que eu te mostrar como modelo para o Mishkan, exatamente assim fareis. Exatamente assim fareis significa que é também para as gerações futuras. Ou seja, também as gerações futuras devem seguir essa ordem, devem seguir essa lógica, também devem fazer as coisas desse jeito. A questão aqui é que a gente tem uma série de interpretações para isso. O Rashi dá uma delas, por exemplo, número 5. Exatamente assim fareis quer dizer que também em futuras gerações, ele cita a Gemara e diz assim, se um dos utensílios for perdido ou quando Hashem quando fizer para Hashem os utensílios para a casa da eternidade, que é um outro jeito de chamar o Mishkan ou o templo, os quais o Shlomo fez, o Shlomo HaMelech, fará de acordo com a ordem deles. O Rashi está falando que se não tiver nenhum objeto pronto para o Mishkan, você tem que seguir a ordem exata que está na Parashá. Tem que fazer primeiro um, pá, depois segue a ordem que está na Parashá. Tá? Então a gente tem que fazer da mesma forma, do mesmo jeito, das mesmas medidas, mesmo peso, tudo isso. Tá? Só que aí a gente tem um problema. O Rashi está dizendo que tem que ser exatamente do mesmo jeito, exatamente as mesmas medidas, os mesmos pesos. O problema é que o Nachmanides, ele olha para essa situação e fala assim, ok, muito bonito o que você está falando, mas quando o próprio Shlomo HaMelech, que foi citado pelo Rashi, fez o Beit HaMikdash, fez o templo, ele não seguiu essas instruções. Tinham coisas que eram muito maiores do que aquilo que estava escrito, né? O altar de cobre era 20 amos por 20 amos, ele era gigantesco, muito maior do que o original. E agora? Como é que a gente lida com essa situação, né? Ele diz que claramente isso não é verdade, porque o Shlomo HaMelech não fez exatamente do mesmo jeito, tá? Alguns eles tentam explicar o Rashi de outra forma às vezes, né? Eles dizem que não é necessariamente as mesmas dimensões, mas sim o formato que tem que ser idêntico, tá? Se é um quadrado, continua sendo um quadrado. Se for um redondo, continua sendo redondo. Se for maior, o problema é outro, certo? E o Kliakar, ele dá uma resposta que é bem legal para essa porque ele não parece nem um pouco incomodado com essa questão. Ele diz que para ele é uma coisa meio óbvia, que o que está sendo explicado aqui é a ordem mesmo. Primeiro você faz os objetos que estão... Primeiro você faz o Mishkan externo e depois você parte para aquilo que está para os utensílios, para os objetos que vão ser usados lá dentro. É só isso que ele está querendo dizer que tem que ser seguido. Que também parece... Aí realmente parece meio óbvio se você observar as coisas desse jeito. Então a gente tem várias e várias formas de entender essas duas palavrinhas aí, ó, Vechen Ta'asu, que estão extras ou repetidas, né, nesse Pasuk. E tem um tempo que eu não falo disso, né, mas eu acho que agora é hora de repetir. Tem uma coisa que não acontece, é palavra à toa na Torá. Palavra, vou soltar essa palavra porque ela é bonita. Não existe isso, né? Toda palavra tá contada, ocupa exatamente o espaço que é possível, tudo é, vamos dizer assim, perfeito no sentido de que não tem nada faltando e nada sobrando, tá? Eu já dei esse exemplo antes, mas ele ainda é válido, né? Aqui em Brasília a gente tem um bairro novo, não é tão mais novo assim, né? Chamado Noroeste, que em algum momento, eu não sei se é mais o caso, mas ele teve um metro quadrado mais caro da cidade, né? E se você pudesse comprar um espaço na Torá, o metro quadrado da Torá seria infinitamente mais caro. Então Hashem não pode gastar espaço com coisas supérfluas, sabe? Então a gente tem que manter tudo certinho. E aí a ideia aqui seria trazer uma outra explicação um pouco mais complexa, né? E para a gente poder entender direitinho essa outra explicação, eu preciso fazer mais uma pergunta, que é o que é o Mishkan? É a resposta fácil que eu poderia dar para vocês. Se você pegar a Torá lá da Sefer e ler lá o que está escrito no lugar de Mishkan aí, nesse passuco, vai ser tabernáculo, né? Mas essa forma é simplesmente a tradução de Mishkan, né? Mas o Mishkan é muito mais do que um mero tabernáculo. O Midrash Tanhuma, ele dá uma explicação bem importante pra gente aí no número 6. Eu não vou ler tudo porque é grande, aí na verdade tem mais do que isso que eu botei, eu só botei aí os 7 dias só pra gente ver, ó. Número 6. Na Parashá Pekudei, Midrash Tanhuma diz o seguinte: Rabi Yaakov Benissi perguntou:
Por que está escrito uma habitação da sua casa e o lugar ao qual sua glória reside? Pois o Mishkan é equivalente à criação do universo. Como isso seria possível? Quanto ao primeiro dia está escrito, no princípio criou Hashem os céus e a terra, Bereshit 1. E também está escrito sobre o mesmo assunto, estendes os céus como uma cortina. Isso está no Salmo, né? Salmo 104. E sobre o Mishkan está escrito, farás cortinas de pelo de cabra, tá errado de cara, né? De cabra, para se estender sobre o tabernáculo. Ou seja, ele está fazendo uma comparação direta com o que se faz Mishkan com a criação da terra. Aí no segundo dia está escrito, haja o firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Bereshit, no Bereshit capítulo 1, no Passuco 6. E no Mishkan está escrito o quê? E separará a divisória entre vós. Então, tem divisão também no Mishkan. E aí ele vai indo, terceiro, quarto, eu deixei todo o texto, grande parte do texto, existe depois a bênção que Hashem dá para o mundo, e a bênção que Moshe dá para o Mishkan, que também tem uma relação, é um pouquinho maior do que isso que eu botei aí, mas eu não queria botar um negócio muito grande também. Então, o que é o Mishkan? Ele é um reflexo do próprio universo. E, além disso, eu não vou entrar em grandes detalhes hoje, quem sabe, da próxima vez que a gente fala da Parashá, Bli Neder, sem promessa, isso também está relacionado com os trabalhos que não podem ser realizados dentro do Shabat, né, que geralmente estão relacionados com a construção do Mishkan, né. A Gemara em Shabat ela explica que, baseado nessa proximidade entre as duas ideias, os trabalhos da construção do Mishkan são as coisas que a gente não pode fazer no Shabat, porque Hashem descansou no Shabat da criação do universo. Então a gente também tem que descansar. Qual que é a conexão aqui? Se o Mishkan é essa pequena criação, tudo que a gente está fazendo também é uma forma de criação lá dentro, né? Não é só do santuário, mas existe essa correspondência com a criação da própria natureza. E o Shabat, que é o dia no qual Hashem descansa, parou de criar, a gente também tem que parar de criar. Manipular, melhorar. Aqui, Shabat é celebrar, comer e estudar, tá? Então esse é o ponto. Beleza. Vamos voltar para o tópico em si. E beleza, aqui o Midrash está falando uma coisa muito séria, que o Mishkan é um pequeno universo. E tem várias coisas, os milagres que aconteciam diariamente no Mishkan, né? Eu não vou entrar nesse assunto, mas é importante a gente saber que existiam essas coisas, né? Se o Mishkan é um pequeno universo, agora eu quero perguntar o que é o ser humano, tá? O que é a Neshama, o que é a alma do ser humano, mais precisamente? A expressão que Hashem usa para criar o ser humano, qual que é? É Naase Adam, né? Façamos o homem. E esse aí já deu treta, o pessoal discute e tal, né? Essa frase parece meio problemática, né? Porque Hashem Elokeinu Hashem Echad, né? A gente fala depois do Shema que Hashem é um Deus só. Como é que é nascer? Como é que é façamos, né? Como é que é o plural aqui? De onde que vem isso? E a gente tem vários comentários sobre esse assunto, e esse também não é o tópico de hoje, então vou passar por uma explicação mais rápida aqui. Mas se você quiser uma discussão um pouquinho maior, tem um estudo de Bereshit do ano passado, que eu acho que eu falei um pouco mais sobre a visão do Ramban, que é parecida com essa visão do Rav Wasserman que eu vou passar para vocês hoje. O Rav Wasserman ele vai um pouco além do que o Ramban fala, mas ele explica que o ser humano foi a última coisa a ser criada, tá? E a partir disso, Hashem estaria falando com quem? Quando ele fala Naase Adam, quando ele fala façamos homem, ele está falando com a natureza em si, com o próprio universo, que o ser humano faça parte desse universo naturalmente, né? Significa o que isso? Que a natureza deu parte da força dela para criar, que obviamente foi dado para Hashem, para criar o ser humano e a alma do homem. E o que é gerado por essa situação? O ser humano, além de ser uma coisa natural, né, ele também é um pequeno universo. Porque, segundo Rav Wasserman, a gente carrega dentro de nós, dentro das nossas almas, todas as forças que tem no universo, vamos dizer assim. A gente tem a agressividade dos animais ferozes, a gente tem também a força espiritual e as possibilidades de elevação espiritual dos anjos que moram nos céus. Tá? Então, diferentemente, por exemplo, da teoria das cores, vamos dizer assim, né, que é quando você tá lá, né, quarta série, você fica felizão, você aprende a misturar amarelo com vermelho e dá laranja, você fala, pô, bacana, aí você mistura amarelo com azul e dá verde, você fala, pô, legal. E faz parte do nosso desenvolvimento pensar o seguinte: se eu misturar todas as cores vai dar uma cor maneira pra caramba, né? Aí quando você junta todas as cores dá aquele marrom barra
cinza esquisito, né? Não sei nem que cor que é. Dá uma cor feia pra caramba. Né? Mesma coisa acontece quando a criança, hoje eu já vi isso algumas vezes acontecendo com criança. Fala assim, qual refrigerante você quer, menina? Eu quero todos. Aí aperta todos os botões lá, mistura todos os refrigerantes num copo. E fica uma porcaria também, né? Aí, na cabeça da criança aquilo ali vai ser maravilhoso, porque todos os refrigerantes são gostosos de botar, né? Enfim. O Rav Wasserman, ele tá deixando claro que a alma tem todas as cores, mas isso não gera o marrom ou o cinza esquisito, nem o refrigerante ruim. Gera o que a gente esperava enquanto a gente fazia esses experimentos na infância. A cor mais bonita e mais vibrante que é possível. E isso explica uma coisa bem estranha, na verdade. Quando a gente olha para duas pessoas que saíram, às vezes, da mesma mãe, do mesmo pai, e elas são completamente diferentes. Uma tá sempre tentando ajudar o outro, uma faz de tudo que ela pode para ser uma boa pessoa, faz de tudo para aprender e para crescer, enquanto a outra não liga para nada disso. Ela até parece meio absurdamente cruel e maldosa, né? E aí a pergunta óbvia que aparece aqui, como é que é possível que essas duas pessoas não só tenham saído do mesmo pai e da mesma mãe, mas sejam da mesma espécie? E a explicação vem disso. Essa explicação pode deixar uma coisa bem clara pra gente. Todas essas forças que estão dentro de nós, elas são capazes de ser manifestadas, tá? Todas as cores estão dentro de nós, elas podem surgir individualmente, porque o humano também é uma pequena criação, tá? Também é um pequeno universo. E aí vira uma questão de lógica matemática, né? Se A é igual a B e C é igual a B, então A é igual a C, né? Se o mexicano é um pequeno universo, o ser humano é um pequeno universo. Então, se existe essa igualdade, o ser humano tem um pequeno mexicano dentro de si. Então a gente é um mexicano, é isso? De novo, questão aparentemente de lógica matemática. O Rav Haim Volozhin ele explica uma coisa que é bom de saber, né? Ter o universo dentro de nós é um tipo de coisa que pode gerar certas ansiedades, né? Porque ter toda essa potencialidade de alguma forma dentro de você, dentro da sua alma, dentro das nossas Neshamot, e eu já falei isso em algum estudo aqui, que se você conseguir acesso à sua alma, você consegue meio que fazer qualquer coisa que você quiser, né? O centro do ser humano para o Rabbi Haim é o Kodesh HaKodashim, o santo dos santos, né? O centro do ser humano, o coração, o que é que você queira imaginar, né? Nós somos esse Mishkan, um pequeno universo, e o Mishkan é um pequeno universo. Qual que é o objetivo de ter esse Mishkan, de criar esse Mishkan? O objetivo é ser capaz de saber como encontrar o santo dos santos dentro de você. A santidade de Hashem. O que tem dentro do santo dos santos? Uma vez por ano, o Kohen Gadol entra lá, encontra e vê a santidade de Hashem lá dentro, né? Vê a Shekhinah. O ponto é o ser humano aqui, que é capaz de se santificar e externar essa santidade, vamos dizer assim, né? O ser humano é esse Mikdash, e Hashem está literalmente no meio do ser humano, né? Quando fala assim, porque eu vou habitar no seu meio, não é só no meio do povo, e sim no meio da pessoa também, tá? Isso quer dizer o quê? Que a gente tem a possibilidade de fazer grandes bens e grandes maus também, né? E muitas vezes a gente não tem noção de do que é isso tudo que está dentro de nós, né? E por que a gente tem que estar em contato com todas essas coisas que estão no universo? Porque isso está dentro das nossas almas, né? Se a gente pensar nas possibilidades disso tudo, do que a gente pode conquistar ou criar, ou quais seriam os reflexos das nossas ações, a gente pode se assustar, né? Porque se tem isso tudo, se eu que não sou nada tenho todo esse potencial, e eu posso fazer uma bobagem, eu posso fazer uma coisa que vai refletir em vários, sei lá quanto tempo pra frente, isso gera ansiedade. É isso que o Rabbi Haim está falando. Onde é que está escrito isso na Torá? Ele pergunta. Nessa pequena frase que a gente acabou de ler. Verrentaço, o finalzinho do Pasuk 9 do capítulo 25 de Shemot. Quando a Gemara fala que isso vai ser feito nas gerações seguintes,
Está falando que a criação do teu Mishkan interno deve permanecer pelas próximas gerações. O Rabi Haim entende que Hashem está dizendo que o Mishkan externo e tudo que está dentro dele só tem um propósito, que é ensinar pra gente o quê? Que a gente também deve fazer esse Mishkan dentro de nós. Esse Mishkan externo, ele só serve como uma escola, um instituto no qual você aprende a fazer isso dentro de você. É parte da gente construir esse Mishkan interno. É parte do nosso serviço, da nossa Avodah Hashem, né? Do nosso serviço para Deus. E todos os nossos relacionamentos, seja com nós mesmos, seja com Deus, seja com os outros, tem uma ligação com essa fonte. Tá? Uma das imagens, quando a gente fala do Mishkan, a gente fala assim, Mishkan, vai ao tabernáculo. O que costuma vir na nossa cabeça você vai lá para dentro do Santo dos Santos, aí você pensa na Arca da Aliança. O que tem em cima da arca? Que está também na paraxá da semana. Os Kruvim, né? Os querubins, né? E aí a gente tem vários passuquim que dizem lá, não faça nenhuma imagem, nem de algo que está na terra, nem dos céus. E aí Hashem, no lugar mais santo que tem do planeta, fala assim, não, faz duas. Não é uma, é duas imagens. Aí você fica, calma. Como assim? Por quê? Quem são esses Kruvim? Quem são? O que são? E como são essas coisas? E aí na paraxá a gente tem uma descrição breve do que é, né? Número 7. Farás dois Kruvim de ouro, esculpidos e feitos de uma só peça, nas proximidades do tampo os farás. E farás um Kruv, né? um querubim, na extremidade e um Kruv na outra extremidade. Ou seja, eles vão ficar um em cada canto. Na mesma peça do tampo fareis os Kruvim sobre suas duas extremidades. Tá vendo as várias repetições aí. E os Kruvim estarão com as asas estendidas para cima, cobrindo com suas asas o tampo. E suas fases, interessante você voltar lá no número 6. No quinto dia ele fala assim, no quinto dia ele criou os pássaros e como está dito, produzam as águas réptil de alma viva, quando ele compara o Mishkan com a criação, né? E a ave que voe sobre a terra. Aí a comparação ele direciona o sacrifício de alguns animais, entre eles os pássaros, e também está escrito, os Kruvim estarão com as asas tendidas para cima. Né? O fato de eles estarem com as asas para cima demonstra que também tem a ver com a criação. E aí o Passuk no 7 continua assim. Suas faces estarão uma frente à outra, olhando para o tampo, estarão as faces dos Kruvim. E aí eu volto no Kliakar, que fala o quê? Que isso seria uma imagem clara de dois tipos de mitzvot que a gente tem. Dois tipos de mandamento. Seria Ben Adam Lehaverro e Ben Adam Lemakom, que são as mitzvot que estão ligadas. Ben Adam Lehaverro é comigo e com os outros, e Ben Adam Lemakom seria comigo e Deus. Tá? E essas duas coisas têm a mesma fonte, são referenciadas nesses querubins. Por isso o Passuk fala que as asas têm que estar para cima, isso é ligação você com Deus, mas cobrindo a arca. E você com seu amigo, o que tem a ver com isso? Os Kruvim estão fazendo o quê? Eles estão olhando um para o outro. Estão percebendo que um existe e o outro também. Então essa imagem ela carrega consigo a raiz desses dois tipos de mitzvot. Dos Kruvim, a gente vê de onde vem essa raiz. Mas de onde que é? De onde que é esse shoresh? Né? E como que a gente pode usar isso para construir esse Mishkan interno que pode iluminar todas as nossas ações e as nossas mitzvot? Como é que a gente faz isso? No Passuk, no começo da paraxá, tem uma informação importante, que talvez seja a grande informação dessa paraxá. Número 8. Fala aos filhos de Israel, e é o motivo pelo qual a paraxá chama Terumá, né? Fala aos filhos de Israel que dediquem a mim uma oferenda, então tomareis minha oferenda de todo homem cujo coração impelir a isso. Tá? Daí? Terumá, os presentes, as ofertas, as oferendas que ele está dizendo aí, tem que ser feitas como? De coração. Né?
E de coração aqui é uma referência direta ao sentimento de generosidade, nedivut. Tá? Segundo Gra, segundo Vilna Gaon, a generosidade é a raiz da santidade. A generosidade é a raiz da Kedushá. Se a gente se tornar seres doadores, pessoas que dão as coisas, a gente tem a capacidade de se elevar mais espiritualmente, porque a gente se desliga de certas coisas desse mundo que não importam e se liga a coisas que importam mais em outros ambientes. Ele explica que é verdade que a gente tem esse mexicano dentro de nós. Sim, ele nem discute isso, ele fala, não, é fato isso aí. Só que, bom, e consequentemente o pequeno universo também, né? Mas a Shekhinah, a presença de Hashem, a presença divina, não está no coração de um indivíduo só, mas no coração do povo como um todo. E a gente pode combinar a partir disso todos esses corações para ter um contato com a Shekhinah. Só que para isso a gente tem que receber as oferendas de todos que forem compelidos pelos seus corações. Só dá para construir um Mishkan de fato quando existe generosidade. Quando existe um grande sentimento de generosidade. E o povo foi tão generoso que os príncipes das tribos que ficaram esperando, não, a gente vai dar o que faltar, a gente completa. O fato deles não terem sido proativos e ficarem esperando, eles não tinham mais o que dar. Então o Hashem meio que teve que inventar alguma coisa. E aí vieram as pedras do Efod, tá? Pro Kohen Gadol. E por causa dessa generosidade, a gente acaba se ligando um ao outro. E a gente pode assim ter contato com a Shekhinah por causa disso. Constrói-se o Mishkan. O que o Gra está dizendo é que a gente tem a possibilidade dentro de nós para manter contato com essa Shekhinah, na verdade. E expandir, vamos dizer assim, para fora de nós, para as nossas almas, para ter essa conexão com os outros. E isso é feito pela generosidade, pela Nedivut. Mas se eu perguntasse para um monte de pessoas, se você perguntar para todo mundo que está aqui, o que você acha que faz você um cara santo, faria de você um cara santo? Dificilmente eu acho que a resposta seria Nedivut. Talvez 1 em 10 responderia isso. Que seria generosidade. Que é do chá, a palavra que é do chá quer dizer santidade, né? Santificação. E o que faz de alguém santo? Estudar muito, comer pouco, tomar pouco sol, deixar a barbona, né? Pra quem tem a barba. Uma pessoa muito espiritualizada. E aí isso gera outras perguntas. O que é isso? O que é uma pessoa muito espiritualizada, por exemplo? Uma pessoa que medita muito, que só come comida orgânica, né? Nada daquelas coisas transgênicas, horrorosas, né? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com isso, né? Muitas vezes a gente entende espiritualidade como experiências que a gente faz por nós mesmos e pior, pra gente se sentir bem, né? Obviamente a gente acredita nessa ideia de tomar conta de nós mesmos, né? Mas você cuidar de si não é Ruchniut, não é espiritualidade. O que é afinal isso? O que é espiritualidade? Espiritualidade começa com Nedivut, começa com generosidade, porque a generosidade possibilita ir além do você, além do eu, no caso. Transcender o meu próprio ego de alguma forma, os meus desejos, as minhas necessidades. E isso é uma fonte, ou a fonte de santidade. Tanto nos nossos relacionamentos, ou mitzvot, com os outros e com Hashem. Tá? Tem um artigo maravilhoso que eu achei essa semana. Tá no número 9. Não tá o artigo todo aí. Ele tá na Eshatorá, eu acho. Depois, se quiser procurar. É esse o nome, Blanket of Trust. Eu traduzi um pedaço dele. Não foi a melhor tradução que eu fiz também. Mas eu acho que a mensagem vai ser passada. É do Howard Schultz, que é o fundador ou CEO do Starbucks, tá? Ele, em determinado momento ele escreve o seguinte: quando eu estive em Israel, fui até Mea Shearim, uma área ortodoxa dentro de Jerusalém. Tivemos, eu e um grupo de empresários que estava comigo, a oportunidade de ter uma conversa com o Rabbi Nosson Tzvi Finkel, o Rosh Yeshiva da Yeshiva de Mia. Eu nunca tinha ouvido falar dele e não sabia nada sobre o sábio. Entramos na sua sala e esperamos por 10 ou 15 minutos e finalmente a porta se abriu. O que eu não sabia é que o Ravi Finkel estava fortemente acometido pela doença de Parkinson. Ele se sentou na ponta da mesa e naturalmente nossa tendência era desviar o olhar
porque ninguém queria envergonhá-lo. Eu estava tremendo. Todos estavam desviando seus olhares e ouvimos uma batida forte na mesa. Senhores, por favor, olhem para mim. Olhem agora. Os problemas na fala dele eram bem piores do que os tremores físicos. Era difícil de ouvir o que ele estava falando e olhar para ele ao mesmo tempo. Ele disse: eu só tenho alguns minutos para falar com vocês, pois são empresários americanos muito ocupados. Uma pequena alfinetada, você sabe. Ele perguntou: quem pode me dizer qual é o ensinamento do Holocausto? Ele chamou uma pessoa, o qual não sabia o que fazer. Era como se tivesse sido chamado para frente do quadro na quinta série sem saber a resposta da questão. E o homem disse algo do tipo: nunca podemos esquecer? O mestre ignorou a sua resposta. Eu me senti mal por ele e até percebi que o Rav estava pronto para chamar outra pessoa para a lousa. Né? Todos, sem exceção, estavam olhando para os seus pés, como se dissessem: pelo amor de Deus, não me escolhe. Ele não me chamou. Eu estava suando. Ele chamou outra pessoa, que tinha uma resposta ótima: nunca mais ser vítimas ou espectadores. O Rav disse: ok, vocês não entenderam. Senhores, deixe-me explicar a essência da alma humana. Como vocês sabem, durante o Holocausto, as pessoas foram transportadas da pior maneira possível, de uma forma desumana, dentro dos trens. Eles achavam que estavam sendo transportados para campos de trabalho. E todos nós sabemos que eles estavam indo para um campo da morte. Depois de horas e horas nessas condições humanas, num curral escuro, sem banheiro, no frio, eles chegaram aos campos. As portas se abriram e eles quase ficaram cegos por causa da luz. Os homens foram separados das mulheres, as mães de suas filhas e os pais de seus filhos. E eles foram levados aos bunkers para dormir. Quando entraram no local, só uma pessoa de cada 6 receberam um cobertor. A pessoa que recebeu o cobertor, no momento que ia se deitar, tinha que decidir: eu vou passar o cobertor para os outros 5 que não receberam, ou vou puxá-lo para mim, para que eu possa ficar aquecido. E o Rabbi Finkel disse: foi nesse momento que aprendemos o poder da alma humana. Pois nós passávamos o cobertor para os outros 5. E com isso ele se levantou e disse: peguem seus cobertores, levem para os Estados Unidos e passem-nos para outras 5 pessoas. Então, esse é o poder da alma humana, a fonte da santidade. A generosidade é a fonte da santidade. Quando Eliezer recebeu a missão, Eliezer, o servo de Abraham, recebeu a missão de buscar uma esposa para Yitzhak, ele vai para o local e na cabeça dele ele cria uma condição com Hashem para definir quem seria a moça com quem ele falaria, né? E ele faz o quê? Fica esperando. E aí ele aparece, dá água pro camelo, dá água para ele, não sei o que, era um monte de camelo e deu água para todo mundo. Ela faz esse ato de chesed e oferece água para todo mundo. E o Rabbi Eliyahu Lopian, ele faz uma observação curiosa. Beleza, muito legal o que ela fez. Muito bonito, realmente. Mas como que você sabe que ela é correta de fato? Às vezes ela só tava feliz no dia, por algum motivo. Né? Você não sabe nada dela. Como é que ela vai ser a esposa? Ele mesmo responde dizendo: quando ele viu a generosidade de Rivka, ele percebeu que isso era suficiente, não tinha que perguntar mais nada, sabe? Não precisava perguntar qual era o partido preferido dela, onde que ela estudou, quem que ela namorou, qualquer coisa parecida. Isso não precisava ser perguntado. Porque com essa qualidade, principalmente a que vem primeiro, né, em Tová, julgar bem os outros ao ponto, né, o olho bom, julgar os outros positivamente ao ponto de estar pronta para ajudar quem quer que seja, quando for necessário, que cria a situação de poder ir olhar além do seu próprio umbigo, e a chesed do ato e a bondade que está contida no ato em si, essa mulher é boa o suficiente para Yitzhak. Ah, mas ela vem de uma família de idólatras, de gente ruim. A gente sabe que Lavan não é um cara de gente boa. Mas essa qualidade, sendo a raiz da santidade, quer dizer que ela
tem a porta aberta para entrar no mundo de Ruchniut, no mundo da espiritualidade de fato. Tá. Então foi suficiente para Eliezer. Mas o que a gente divide ou doa, né? O que é ser generoso? O normal é, quando a gente fala de generosidade, pensar primeiro em dinheiro. Mesmo que eu não tenha muito, eu faço hesed, eu faço bondade, eu faço tzedakah, eu faço justiça social de vez em quando. Ajuda aqui e ali. Mas tem que ir além disso. E o próprio Midrash em Pirkei Avot vai ensinar, no número 10. Rabbi Elazar ben Bartorta dizia: dá-lhe o que é seu, pois tu e tudo que tens é dele. Assim disse David: tudo que vem de ti e da tua mão damos para ti. Ou seja, a gente devolve tudo, né? Com dinheiro é fácil. Todo e qualquer centavo que eu tenho no meu bolso eu vou gastar da maneira certa, ajudando as pessoas, ajudando a alimentar essas pessoas, ajudando o estudo de Torá. É isso? O Tiferet de Israel diz que não tem nada a ver com dinheiro o que ele está falando aqui. Dinheiro é uma das coisas, mas é menor. A Mishnah está descrevendo que tudo que Hashem te deu, suas qualidades, suas midot positivas, seus talentos, sua personalidade, o que você é, o seu próprio ser, o que for que você tenha, o que você tiver, você pode ajudar alguma pessoa com aquilo que você tem. Qual que é a grande expressão de Nedivut Halev, que é o passo que falou ali, de coração, generosidade de coração? É investir o eu num outro. Uma vez vai ser você ouvir o que a pessoa tem a dizer. Outra vez vai ser ajuda financeira de fato. Às vezes vai ser ajudar alguém que está precisando carregar, igual o Parashá da semana passada. Botar a coisa em cima de um burro para ele carregar no carro. Ajudar a fazer a mudança, que é um saco, ninguém ia fazer. E por assim vai. O seu tempo e as suas qualidades é o que você tem de fato para dar. Dinheiro é secundário. Tá? Tem uma. Eu ouvi uma história essa semana que é assim. Existe uma sociedade para crianças órfãs nos Estados Unidos, chama JAFCO, tá? E teve uma tragédia com uma família e 3 crianças ficaram sem pais. E a JAFCO pega essas crianças para dar um lar não permanente. Eles não são uma espécie de um orfanato, né? Mas enquanto eles não entram no sistema americano, esse pessoal segura, né? E aí eles sempre mandam um e-mail avisando, olha, tem essas 3 crianças e tudo mais, para ver se alguém adota, porque se for pro sistema normal de adoção, vão separar as 3 crianças, às vezes eles vão para casa que não são nem judeus e tudo mais. E aí é interessante, o rabino que estava contando a história chegou e falou assim, na terceira, eu acho que ele é envolvido com essa entidade, na terceira hora, só na região, porque eles mandam primeiro para a região, né? Acho que era no sul da Carolina, no sul da Flórida. Nas primeiras 3 horas, tinham 30 famílias falando que estavam dispostas a pegar as 3 crianças, não uma só, as 3. Depois de 12 horas, tinham 150 famílias no estado querendo adotar as crianças. Essa é a força da generosidade que existe dentro da sua alma. Tá? Não perguntar de onde vieram, não quero saber. Vou adotar as crianças. No número 11 eu botei aí uma explicação do que seria Nedivut pelo Rabbi Eliyahu Dessler. Quando Hashem criou o homem, ele fez um doador e um receptor. O poder do doador é uma das midot, uma das características mais elevadas do Criador de tudo, bendito seja, que tem misericórdia, faz o bem e doa sem receber nada em troca. Por que ele elevou Hashem desse tanto? Para explicar o que é o homem. Assim ele fez um homem, como está escrito, a imagem de Hashem o criou. Pois o homem é capaz de misericórdia, de fazer o bem, de ser generoso sem pedir nada em troca. Isso é Nedivut Halev. Tanto isso que o Rabbi Eliyahu explicou, quanto a história do Jafko, né? A essência da Kedushá.
Essa é a essência da santidade. Esse é o poder que a gente tem dentro de nós. Alguém pode dizer, mas eu não sou assim não. Eu não sou assim. Eu não consigo prestar atenção nisso que tá em volta de mim. Eu não consigo prestar tanta atenção nos outros. Eu não sou assim. E aí eu não queria ser grosso com ninguém, mas basicamente o que a Paraxá está dizendo aqui é o seguinte: você é comandado a aprender a fazer isso. Tá. O Peleiotes, ele diz que o fato de alguém não ter essa tendência de atentar às necessidades dos outros não é desculpa. Não se pode colocar a culpa na sua própria natureza ou na natureza em geral, né? A gente tem força de vontade, a gente tem possibilidade, seja pelo, e ele explica, pelo aprendizado e estudo de Mussar, batalhando constantemente contra essa natureza, por meio de um compromisso de fato, um compromisso verdadeiro, a gente tem a possibilidade de ver o outro e o que ele está precisando. Todo mundo já deve ter ouvido falar das histórias dos rabinos que o cara entra, o rabino já sabe do que ele está precisando. Tem histórias maravilhosas, né? Eu não vou lembrar de quem é essa história, eu acho que é do Rabi Estrela Salanta, mas não tenho certeza. Que chegou um senhor para tirar uma dúvida alárrica com ele. Ele pergunta assim: Rabino, por acaso no Seder de Pessach, que a gente toma 4 copos de vinho, será que no lugar de vinho eu posso tomar leite? O Rabi Israel falou assim: olha, eu não vou nem responder sua pergunta. Toma aqui 10 rublos, sei lá qual que era a moeda, e compra um vinho. A esposa dele ouviu a história toda e perguntou assim: mas Israel, 10? Dá pra comprar 10 vinhos. Aí ele falou pra ela: se ele não tinha dinheiro pra comprar vinho, ele também não tinha, e ele estava pensando em tomar leite, porque existe aquela regra da cachorro de não poder tomar carne com leite, e ele estava pensando em tomar leite, quer dizer que ele não tinha nem carne para Pessach. Então eu dei dinheiro para ele comprar carne e vinho. Então isso é você aprender, você observar os outros. Como é que a gente faz isso? O Maimonides, ele dá uma dica muito simples. Você nunca vai se transformar em um doador, em alguém generoso, fazendo uma coisa gigantesca uma vez por ano. Vou doar aqui 100 mil reais, porque eu tenho. Isso nunca vai acontecer. A mudança, segundo o Maimonides, baseia-se na frequência. Faz parte da tua vida, da tua rotina, do teu dia a dia. Fazer coisa pelos outros um pouquinho de cada vez, mas com frequência. Isso vai desenvolver dentro de você o desejo pela generosidade verdadeira. A vontade de ser generoso. Você vai querer ser generoso. A gente tem esse poder ilimitado dentro de nós. Esse universo inteiro. E o que isso quer dizer? Que cada ação, cada palavra, cada pensamento podem ter impactos tão profundos que a gente sequer tem noção, que a gente sequer pode imaginar. E a gente viu, isso pode gerar uma ansiedade. Mas a gente tem que construir o Mishkan dentro de nós. Como é que constrói? Poder da Nedivut, poder da generosidade. Que é essa raiz, esse shoresh do bem, da Kedushá, da santidade. E isso acontece mesmo que a gente ache que a gente não tem isso dentro de nós. A gente também tem a possibilidade de botar lá, fazer a parte básica da construção primeiro. Mesmo que você não tenha. Dá um pouco mais de trabalho, mas é possível. Se a gente quer mudar o mundo de fato, ou mudar a nossa comunidade, a gente tem que primeiro mudar o mundo que tem dentro da gente, que não é pequeno. Obrigado. Até semana que vem, pessoal. Obrigado pela paciência de vocês.